voltamos para estudar nessa videoaula o período pós-independências, o que significa todos os desafios, problemas e esperanças, projetos que os países recentemente independizados enfrentaram. Essa aqui é a disciplina África sob dominação ocidental 2, para a especialização interdisciplinar em literaturas africanas de língua oficial portuguesa. E eu sou, de novo, Natália Cabanilhas, professora da Unilab. Então, nós tínhamos já comentado na videoaula anterior sobre essa primeira onda de independência que acontece nos anos 60, num clima de pleno optimismo pelo futuro, pelas possibilidades de desenvolvimento, de ter uma independência econômica verdadeira, liberdade, etc, etc. Só que essas independências acontecem num contexto de Guerra Fria, no qual as potências, tanto as capitalistas, antigas metrópoles, quanto as potências socialistas, como a União Soviética e China em particular, vão ter políticas altamente intervencionistas. E isso significa que muitas jovens nações que talvez não houvessem ido para, ou não houvessem tido recursos, por exemplo, para obter armas, treinamento militar, tiveram continuidade dos conflitos armados por conta desse enorme investimento que o bloco ocidental e o bloco comunista faziam para disputar esses territórios como áreas de influência próprias. Então, os anos 60 vão ver várias quedas desse optimismo, desse nível de esperança. Por quê? Pela continuidade do intervencionismo externo, que é muito forte, pelas dificuldades para fazer alianças entre os países recentemente independizados, e pelos constrangimentos econômicos de serem territórios que tinham estruturas de subdesenvolvimento, ou seja, estruturas econômicas preparadas apenas para servir as economias das metrópoles e não para servir a um desenvolvimento endógeno. A todos esses desafios se soma a questão do Estado. Por quê? O Estado colonial era um Estado preparado para servir a uma minoria da população e tinha uma cidadania racializada e etnizada. O que significa isso? Que no Estado colonial a pessoa tinha direitos dependendo se tinha nascido, se era classificada como europeia, assimilada ou indígena. Então, dependendo da categoria racial ou étnica, em alguns casos, a pessoa tinha ou não tinha determinados direitos, ia para determinar um sistema de justiça ou para outro. Então, o Mahmoud Mamdani vai dizer, é um Estado bifurcado. Bifurcado porque tem uma política para os cidadãos, que são os brancos colonizadores, e uma política para os, entre aspas, na linguagem do autor, Mahmoud Mamdani, súbditos, que são a população indígena. E os assimilados, que realmente uma minoria muito pequenina, como se fosse uma válvula de escape, mais do que um conjunto populacional significativo, embora politicamente muito relevante. Então, os países independentes herdam uma estrutura colonial, uma estrutura de Estado, que não serve à maioria da população e que com esse aparelho vão tentar transformá-lo em um conjunto de instituições que sejam interessantes para a governabilidade da maioria. Isso é um grande desafio. Além disso, a estrutura estatal colonial é uma estrutura altamente masculinizada, não só no modelo, servindo a um tipo de política da colonização, mas também a um tipo de política que tem como protagonistas os homens. Ainda tem também o desafio da questão linguística. Qual que vai ser a língua oficial? Se o modelo do Estado-nação supõe ter uma ou algumas poucas línguas, mas nós temos nações com 30 línguas, com 50 línguas, com 10 línguas. Então, como escolher uma? Isso não iria em detrimento das pessoas que não falam aquela língua. Então, a maioria dos estados vão escolher como língua oficial a língua do colonizador. Vai ter casos, por exemplo,
todo o norte de África, além de escolher inglês e francês, tem também como língua oficial o árabe, que é a linguagem da maioria da população, embora tivesse também outras línguas regionalizadas, no Egito, Argélia, na Tunísia, mas escolhem o árabe e a língua do colonizador, o árabe e o francês, o árabe e o inglês. No caso de Tanzânia e Quênia, que tem uma língua franca muito estendida, como é o Swahili, vão escolher o Swahili como língua nacional também, junto com o inglês. Mas, nos casos dos países que têm 30, 10, etc., não vai ter essa possibilidade de escolher uma, porque isso significaria um favorecimento de um grupo específico. E isso ia ser muito mal visto pelos outros grupos étnico-linguísticos, né? E o outro problema é a maioria da população não necessariamente falava a língua do colonizador. Então, como que você se relaciona com o Estado, como se relaciona com as estruturas administrativas, com a escolarização, com os materiais didáticos, se você não conhece a língua oficial do seu próprio Estado. Então, a língua vai passar a ser um dispositivo de inclusão e exclusão também, o que é um grande problema. Passados esses anos, essa questão da língua também está muito associada à questão das fronteiras. Por quê? Porque as fronteiras, a União Africana, esse organismo internacional de Estados independentes africanos, vai definir o quê? Não vamos mover as fronteiras coloniais. Isso não é por ter uma mentalidade atrelada ao colonizador, sino para evitar conflitos entre diferentes estados independentes africanos. A União Africana define, nossa prioridade agora é a independência. Não temos tempo, não temos energia, não temos prioridade de nos enfrentar entre nós. Precisamos estar unidos. E uma forma de manter isso é o respeito das fronteiras coloniais. Não porque gostassem daquelas fronteiras, mas para ser uma forma de convencionalmente, vamos deixar assim, digamos, para evitar guerras entre países africanos, o que era absolutamente estratégico. E o que as metrópoles, que obviamente queriam manter sua dominação por outras vias, mesmo em contextos de independência, alimentaram conflitos internos. Pagaram assassinatos políticos, como o assassinato de Patrice Lumumba e outras tantas lideranças. Então, colocaram combustíveis a conflitos que já existiam, porque era normal um momento de disputa de poder existirem conflitos. Passados os anos 60, nos anos 70, nós vamos ter aquela grande crise do petróleo. Se vocês lembram, a OPEP, a Organização de Países Exportadores de Petróleo, vão definir, que a maioria eram países do terceiro mundo, definem o preço do barril do petróleo lá acima. Aí, quem que se beneficia? Só os produtores de petróleo. No caso africano, temos Angola, mas que ainda não está produzindo petróleo de forma significativa e ainda não é independente, tinha sido descoberto. E a Nigéria, que sim está produzindo petróleo, mas a maioria dos países que vão se beneficiar são do Oriente Médio, certo? E os países que precisam de petróleo como combustível vão ter um problema para importar o petróleo, vai produzir a subida dos preços geral. Com as independências, então, os países agora livres politicamente vão se inserir no mercado mundial como produtores de matéria-primas, o que já eram. E isso é um problema, por quê? Porque quem monopoliza as redes de comércio, de distribuição, quem compra as matérias-primas, continuam sendo os países ocidentais. Portanto, são países que, sendo independentes, não têm controle sobre o comércio mundial. Portanto, tem que se sujeitar aos preços de matérias-primas que vão ser cada vez mais baixos nesse período, provocando problemas para o desenvolvimento. Por quê? Porque a ideia seria vender a matéria-prima, que já é a estrutura econômica que está, e utilizar desse dinheiro para outras questões, educação, saúde, infraestrutura ou desenvolvimento industrial mesmo. Esses sonhos de poder desenvolver outros assuntos da economia e da vida sociopolítica não vão ser atingidos por conta do que já falei, intervencionismo externo, conflitos internos que viram conflitos militarizados pelo contexto da Guerra Fria e por
por não ter controle dos preços da matéria-prima a nível mundial. Então, você vende barato e quando tem que comprar manufaturas, compra caro. Dentro desse clima de insegurança política, intervencionismo externo, muitos países optam por regimes de partido único. Por quê? Porque habilitar a oposição de forma legal poderia significar dar uma carta livre, dar luz verde para países estrangeiros intervir, que de fato faziam, não só na África, também na Ásia, também na América Latina. Isso está documentado, as embaixadas estadunidenses colocando, financiando oposições, enfim, isso está muito documentado. Então, vai se gerar situações que, após a luta pela independência, que é, conforme Cláudio Furtado, também uma luta pela democracia, vai ter regimes nos quais a participação política não é totalmente habilitada, é apenas habilitada dentro do partido do governo. Isso vai trazer muitos problemas também. Essa falta de canais para a expressão democrática dos povos. Por último, tem também o problema do sistema educativo. Sistemas educativos que foram criados, os formais, né, durante o período colonial e que estão preparados para um ensino muito básico, apenas para formar quadros administrativos do império. Então, o desafio de transformar o sistema educativo que seja interessante de novo para o desenvolvimento do país. E um outro elemento que entrou em questão é o que fazer com a terra. Já falamos, sistema de colonização, sistema massivo de roubo de terras, apropriação de terra e de trabalho. Agora vem a independência e as pessoas que são donas da terra porque, entre aspas, compraram, mas na real apropriaram, não querem deixar suas propriedades agora privadas, né? Então, vai ter estados que vão desapropriar as terras, pagando indemnização, outros que vão desapropriar só como uma questão de recuperação do que lhe é próprio. E em muitos casos, em muitos países, colonos brancos, de origem europeia ou europeus propriamente, vão continuar sendo os donos dos grandes latifúndios. E aí, você tem a independência política e o principal recurso para produzir matérias-primas continua nas mãos dos brancos. Isso são todos os elementos que vão causar a sensação de ter uma independência incompleta. Uma independência sem a restituição plena de tudo que significa a soberania de um país. Ainda tem a questão financeira e monetária. Sim. No caso, por exemplo, da África Ocidental, todos os territórios que foram antigamente colonizados pela França, Senegal, Mali, Burkina Faso, Togo, vão ter umas independências de tipo negociadas com a França, só que nessa negociação a França vai manter a política financeira e a emissão de moeda, o franco francês. Então, são países que na negociação com a França, para poder manter a venda de matérias-primas agrícolas, que era o único que estavam em capacidade de produzir no momento da independência, vão abdicar da sua soberania financeira e vão colocá-la na França. França vai ter o direito de dictar quanto que vale o franco francês. A soberania monetária é um regulador muito importante da economia. Então, todas essas questões vão ser, como se diria, obstáculos para que essas elites da independência tenham uma política verdadeiramente livre e soberana nos anos 60 e 70. Já nos anos 80 e 90, nós temos um panorama mundial muito diferente. Final dos anos 80, cai o Muro de Berlim, finaliza a Guerra Fria, a União Soviética desaparece do panorama enquanto potência comunista, entre aspas. Portanto, como não tinha concorrência comunista, vão parar a chamada ajuda ao desenvolvimento, que eram os países, os organismos internacionais darem doações bastante maciças aos países do terceiro mundo para gerar um tipo de desenvolvimento dependente.
ou seja, melhorar a produção de matérias-primas, melhorar a sua especialização como provedores dependentes de matérias-primas no mercado mundial e cessam esse fluxo de dinheiro, né? Cessam o fluxo de dinheiro para os países do chamado, na época ainda terceiro mundo, hoje chamado sul global, e vão emergir as políticas neoliberais dentro dos organismos internacionais, Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional, vão começar a ter linhas de crédito condicionadas à implementação de determinadas políticas, achicamento do Estado, desfinanciamento da educação e saúde, considerados agora gastos, a desregulação da economia, a queda ou desaparição das taxas de importação. Aí pronto, se você tem manufaturas produzidas no exterior, muito competitivas, como as produzidas nos países ocidentais, na China, e você não coloca impostos na fronteira para esses produtos entrarem no teu país, obviamente esses produtos vão ser mais baratos e se tiver indústria local vai quebrar. Então, as políticas neoliberais foram um absoluto desastre a nível mundial para os países do Sul, e continuam sendo, né? Temos os efeitos econômicos dessas políticas até hoje em dia, que é a desindustrialização, o achicamento do Estado, o desfinanciamento absoluto de saúde e educação, entre outros. E os países que aplicaram à risca as receitas econômicas neoliberais, Indonésia, Argentina, terminaram como? Com insurreições. A Argentina é meu país, inclusive, 2001. Então, são políticas que geram uma brecha muito crescente entre ricos e pobres. Então, os ricos viram muito ricos e os pobres viram muito pobres e colocam a população à beira da fome. Então, por isso que são como uma espécie de caldo de cultivo para levantes populares. E um outro elemento, eixo de conflito, que vai emergir são as novas demandas. As demandas dos movimentos sociais contemporâneos em torno de algumas questões fundamentais. A questão da terra, os movimentos camponeses na luta pela terra, em muitos países emerge essa demanda. A questão da água potável, uma demanda central. O combate ao racismo ambiental. Por que racismo ambiental? Nós sabemos que temos países industrializados com a emissão de gás carbono. Mas a desertificação acontece aonde? No sul global. Então, os países que têm, por exemplo, sido afetados muito fortemente pela desertificação, a seca, têm sido os países subsaarianos e principalmente os países da orla do Saara, do Sahel. O Saara, enquanto deserto, avança a desertificação e parte da sabana vai se convertindo em deserto. Isso significa que populações que praticavam agricultura ou pecuária nessa região passam a estar também à beira da fome. Então, essa luta contra o racismo ambiental tem a ver com entender que essas condições climáticas de seca fazem parte da divisão mundial do trabalho. Por quê? Porque determinados países poderosos com produção industrial são produtores de gás carbono, mas quem paga as consequências são os países agrícolas da franja intertropical, né? E esse pago de consequências é muito alto, porque afeta de forma muito forte a qualidade de vida das pessoas e a capacidade de produção agrícola, né? Porque não tem água, basicamente. A disponibilidade de água diminui. Então, a luta contra o racismo ambiental tem sido uma dos eixos e também entendendo que a desertificação também é produto e a deforestação é produto de longo prazo das políticas coloniais. Por quê? Se você destrói uma floresta para plantar café, essa terra vai ter menos capacidade de absorver a água e progressivamente a água vai ser mais escassa, o regime de chuva vai mudar. Isso aconteceu, por exemplo, na Quênia. Aí tem o grande movimento da Wangari Maathai pela reflorestação da Quênia. Por quê? Porque o modelo monoprodutor agrícola é um modelo colonial extrativista. Então, como está ligada, nesses casos, a luta pelo meio ambiente com a luta para desfazer os efeitos do colonialismo na terra. E, por último, as questões de desigualdade de gênero.
num mundo já globalizado, e embora no continente africano tivesse uma diversidade de situações de gênero no mundo pré-intrusão ocidental, no mundo pós-independência, nós temos, na maioria dos países, grandes desigualdades de gênero, e acontece mais contemporaneamente, anos 90, 2000, uma mudança na retórica política, que é da que vai tratar o texto e a tarefa de vocês. Essa mudança na retórica política, já falei todos os fatores, os obstáculos, as dificuldades desses regimes pós-independência, que além disso se desgastam politicamente porque passam muitos anos no poder o mesmo partido. Com as críticas, movimentos sociais, problemas econômicos, vão procurar o quê? Vão procurar a quem culpar, quem que é o culpado do assunto, né? Então, vai emergir retóricas xenofóbicas, África do Sul, por exemplo, e muitas retóricas homofóbicas, colocando a culpa de todos os problemas, o bode expiatório, como se fosse, diz Silvia Tamale, uma pesquisadora ugandesa na área de gênero e sexualidades, o bode expiatório vai ser a população LGBTQI+. E essa temática é uma temática muito delicada. Por quê? Por um lado, você tem organizações de base, ou população LGBTI, que está lutando pelo seu direito a existir, entanto tal, dentro das suas comunidades tradicionais, urbanas, cosmopolitas, etc. Mas você também tem ONGs, que tem financiamento externo, e também tem uma agenda LGBTI+, ocidental, para estigmatizar governos que não são aliados do Ocidente, ou não são totalmente subservientes ao Ocidente. Agora, você me dirá, Natália, tem violações aos direitos da população LGBTI+, nesses países? Tem. Não estou discutindo isso. Mas também tem a instrumentalização da agenda LGBTI+, com fins imperialistas. Então, o debate fica muito complicado, porque aí a gente tem que diferenciar entre quando estamos a falar de uma reclamação legítima e quando estamos falando de uma instrumentalização do debate com fins imperialistas. Em países que têm um histórico de ter intervencionismo externo. Então, que a população é muito sensitiva a essas questões. E, obviamente, ninguém quer ver seu país intervindo, porque nenhuma intervenção imperialista resolve os problemas, apenas acrescenta mais um problema, a falta de soberania, certo? Então, para começar essa temática, vocês têm os slides, né? E começa assim, né? A questão das sexualidades tem sido pensadas e são pensadas hoje em dia como privadas. Porém, tem sido historicamente objeto da intervenção pública e da intervenção estatal. E se passa pelo Estado, diz Mandani, de novo o mesmo autor, é político, porque o Estado é um órgão que regula a vida política da população. Então, a pergunta é de que formas os estados coloniais nos países africanos regulou e interveio as relações de gênero e sexualidade dos povos locais, não só da população colonizadora, né? Então, por exemplo, regulando o matrimônio, o Estado colonial só permitia o matrimônio monogâmico. Você não poderia casar pelo casamento civil se não tiver um matrimônio monogâmico. Só que o matrimônio monogâmico é uma instituição, o Hiram Keigumi diz, alienígena ao continente africano, externa, porque o que predomina é outro tipo de casamento. Primeiramente, o casamento que une as famílias, que não é entre duas pessoas, mas entre duas famílias, e esses casamentos permitem também a poligamia expressada de diversas formas, né? Com diversas normas, porque estamos a falar de instituições, certo? Outros arranjos são ilegalizados ante o Estado colonial. As pessoas poderiam casar pela lei de usos e costumes. Já falei, né, da bifurcação do Estado, desse pluralismo jurídico imposto. Com a imposição do trabalho forçado, faz com que se criam grandes locais de trabalho masculino, como as minas e as plantações, e as mulheres são obrigadas a ficar nas áreas rurais. Então, essa separação dos laços de família e da conjugalidade vai impactar nas relações de gênero e sexualidade, abrindo também atividades monetarizadas apenas para homens. E as atividades educativas das missões, que estão masculinizadas também, porque tem escola secundária para homem, mas não tem para mulher.
enquanto os sistemas educativos tradicionais, em todos os casos, têm rituais abertos para homens e para mulheres, às vezes indistintos, às vezes segregados por gênero, mas as mulheres nunca estão fora do sistema de aprendizado tradicional, enquanto ficam fora dos sistemas missionários, ou pelo menos bastante excluídas. Depois vai ter as leis que criminalizam, a chamada, na lei colonial chama-se de sodomia, o que está criminalizando são as relações homossexuais, homoafetivas entre homens. As relações interraciais também são criminalizadas em muitos territórios coloniais e os matrimônios interraciais também. Um outro elemento é que a educação missionária vai promover o ideal de domesticidade, entre aspas, feminina e de subserviência. Um elemento que, embora tivesse hierarquia de gênero nas sociedades africanas, não necessariamente promovia a subserviência ao esposo, que inclusive, por exemplo, mulheres dentro de matrimônios poligâmicos poderiam ter como direito próprio o controle econômico da terra para produzir, para comer, agricultura, e o controle financeiro. Todo o excedente que elas tivessem produto da venda do mercado era delas e da família, e para o que ela bem entendesse que deveria fazer. Então, assim, são questões que, por exemplo, no caso do catolicismo, cristianismo, isso não seria bem visto, não seria o ideal de mulher, uma mulher que é independente econômica ou financeiramente. Então, nesse panorama, o colonialismo criando leis que também são homofóbicas, por exemplo, a criminalização da homossexualidade masculina, essas leis não têm precedente no mundo pré-colonial, diz Silvia Tamale. Pré-introdução colonial, nas diversas sociedades africanas, tem registro de práticas homossexuais, femininas ou masculinas, mas não tem registro de homofobia, ou seja, de punição dessas práticas. Embora não fossem celebradas, também não eram castigadas. Mas hoje em dia, o que ali nos slides vocês vão ver, a homofobia em números, né? Países onde a homossexualidade é punida, outras onde é punida com penas altas, alguns com pena de morte, outras onde é criminalizada, outras nas quais são aceitas de forma silenciosa, sem ter direitos, mas também não tem punição. E outros países, como a África do Sul ou Gabão, onde tem direitos da população LGBTI+. A África do Sul destaca-se por ter plenos direitos, direito à mudança de sexo no hospital público, direito à adoção, direito ao casamento, vários, né? E, nesse contexto, vão ser criados, desde a época das independências, no pós-independência, com os regimes já desgastados, são criadas essas leis que vêm nos slides de criminalização de práticas homossexuais, que não era uma preocupação do regime pós-independência, mas que nos anos 90, 2000, passa a ocupar o discurso público, um discurso público homofóbico que também tem seu correlato em leis homofóbicas, né? E vai ter dois argumentos de ódio. Um, que a homossexualidade não seria africana. E aí o pesquisador moçambicano Ercílio Langa diz, mas por que um Estado proibiria uma prática que não existe? Se a homossexualidade não é africana, não existe. Então por que teria que proibi-la, né? Um exercício de lógica simples. E o outro argumento associado é que a homossexualidade não é de Deus. Só que ali é interessante, porque o Deus que está sendo ativado é o Deus católico-cristão, que também vem do Ocidente, mas não é estigmatizado. Enquanto dentro do discurso homofóbico, a homossexualidade vem do Ocidente e é estigmatizada por isso, com o argumento que vem do Ocidente, que vem sendo o catolicismo e o cristianismo. Aqui, nesses discursos, é muito forte a tentativa de inventar um inimigo a quem culpar pelas promessas incumpridas dos governos e assim se livrarem das suas responsabilidades político-sociais com sua população. E são criada a população LGBTI+, como inimigos que precisam ser combatidos, entre aspas. Então, colocam realmente a vida das pessoas em risco de perseguição.
Ali vocês, dentro dos slides, vão ter também algumas pesquisas que eu coloquei em fragmentos para você, a Dercílio Langa, sobre, ele entrevista estudantes africanos que residem no Brasil, em Fortaleza em particular, e muito importante, a forma de nomear, né? Aí, uma das pessoas entrevistadas por Dercílio Langa diz, pronto, eu não vi, mas me disseram que tem. Eu não vi, mas me disseram que tem. Mas eu vi um cara. Eu conheço um cara. Na verdade, é um vizinho meu. É uma mulher, na verdade. Iná. O nome dela é Iná. É uma mulher, né? Mas desde pequena já jogava com homens, não queria ter peito, não queria fazer nada como a menina faz. Não veste como uma menina. Então, assim, começa falando que não tem e logo depois descreve uma situação de uma dissidência de gênero. Uma mulher que nascida com genitália feminina tem uma performance e uma sociabilidade masculina. Discutia futebol conosco, assistia conosco, jogava conosco, fazia tudo conosco. Então, quando eu cá cheguei, né, eu me lembrei dessa menina. Falei, poxa, se essa menina estivesse no Brasil, ela seria sapatão. Então, assim, ele ativa um conceito brasileiro da linguagem vulgar e da linguagem, às vezes, estigmatizada, às vezes não, dependendo quem fale, para falar de que se essa menina... aqui ela seria nomeada como lésbica. Lá não é, simplesmente não é nomeada, mas ela existe. Compartilha, tem uma sociabilidade masculina, pelo que ele fala, é aceita entre os homens, como parte mais um deles, né? E bem também nos slides o caso de Tigong Chimbalang. Para quê? Para contar um pouco a questão. É o primeiro caso de uma mulher travesti ou trans que é o primeiro caso de uma pessoa que tem asilo político por causa da sexualidade. Ela tem uma experiência no Malawi rural. Ela, desde criança, 5 anos de idade, fala com a família que ela efetivamente é mulher, mas que teve algum problema de feitiçaria quando sua mãe estava grávida e que, por esse motivo, o corpo dela tem uma aparência masculina. Ela nasceu com um corpo masculino, mas sendo mulher. Ela convence a família daquilo e a família dela está na chefia tradicional e vão começar a defendê-la também cada vez que ela sofre algum ataque. Ela migra para a cidade, como muitos jovens de Malawi, trabalha num restaurante e ela decide fazer seu casamento de forma pública, como é a usança tradicional, unir as famílias. Quando o casamento é público, é noticiado pela imprensa e é ali que entra o Estado. O Estado reprime o casal, manda para a prisão e, após de muita luta de movimentos LGBTQ+, de Malawi, ela consegue, ela não era uma ativista até o momento, ela diz nos depoimentos, nunca tinha escutado a palavra gay, né? Nunca tinha escutado aquela palavra, ela vai escutar apenas no dia que seu matrimônio é noticiado e ela vai para a prisão. Aí ela sai da prisão direto, exiliada para a África do Sul, com um status de refugiada política por causa da sexualidade. Mas o que me interessa dizer ali? Ela é punida e vai para a prisão ativando a lei colonial contra a sodomia, como era chamada, que não tinha sido utilizada desde a independência de Malawi. É ativada só no ano 2000 e tanto, acho que 2007 que ela se exilia. Então, apenas nesse ano, essa lei é ativada para 2010, desculpa, para punir esse casal. Antes, entre o ano 60 e o ano 2010, ou seja, 50 anos, não tem registro de ninguém ter sido punido por essa lei. Por isso que digamos que essas políticas homofóbicas são recentes, né? E estão associados às crises dos estados pós-coloniais. E ali, para a atividade de vocês, eu vou pedir vocês a ler o texto da Ekine Sokari, uma ativista queniana, que vai falar um pouco desses discursos homofóbicos, e com base nesse texto, nessa videoaula, vocês analisarem o trabalho artístico de uma mulher
maravilhosa, que é a Zanele Mukholi, fotógrafa lésbica negra sul-africana, que fez entre o ano 2007 e 2014 700 retratos de mulheres lésbicas negras. Porque já que o discurso é não tem homossexualidade na África, ela vai mostrar, através da fotografia, a existência dessa população. E eu queria muito mostrar esse livro, só que esse livro está aqui no suporte do celular para gravar a aula. E aqui. Zanele Mukholi, Caras e Retratos. E esse livro é uma coleção, um arquivo histórico da existência lésbica sul-africana. Zanele Mukholi é uma artista muito reconhecida, multipremiada, faz exibições em diversos países e também é uma ativista, né? Criadora do blog Incainso, enfim, promotora de várias oficinas de fotografia para mulheres lésbicas de townships, que são os bairros segregados, etc, etc. Então, o convite está feito para vocês conhecerem o trabalho da fotógrafa Zanele Mukholi e para elaborar de forma grupal um ensaio, uma opinião, uma consideração sobre esse trabalho artístico e essa problemática do pós-independência. Muito obrigada.